Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Nós vamos continuar nessa manhã o nosso estudo do livro de Apocalipse. Como nós falamos desde o início, o nosso intuito é estudar o livro de Apocalipse não é dar ênfase na questão das calamidades, das profecias, das questões da grande tribulação, mas quais são as lições espirituais desse livro de Apocalipse que Deus deseja revelar a nós. E nós sabemos que esse livro de Apocalipse é um livro da revelação de Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós temos que ver Cristo nesse livro. É certo que muitas coisas ali estão preditas, muitas profecias, mas nós precisamos ver de uma maneira especial as porções que estão ligadas a nós, as porções que nos fazem conhecer mais a pessoa de Cristo. Então, nós já vimos na última vez Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 8, a primeira parte, que é a abertura do 7º selo, nós também já vimos. E no capítulo 8, depois da abertura do 7º selo, nós temos primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta. No capítulo 9, nós temos a quinta trombeta e a sexta trombeta. É tudo calamidade. Nós não vamos olhar isso aí, não vamos gastar tempo nisso, porque eu não quero estar nesse período da grande tribulação. Você quer? Então vamos olhar para as partes que nós precisamos realmente conhecer. E por isso que hoje vamos entrar já no capítulo 10. Esse capítulo 10 é muito importante que a gente saiba, é novamente uma inserção. É uma inserção entre a sexta e sétima trombeta. Por quê? Apocalipse capítulo 9, versículo 13 diz: o sexto anjo tocou a trombeta. E no capítulo 11, versículo 15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta. Então, capítulo 10 é uma inserção entre a sexta e sétima trombetas. E aí, como nós já falamos, o capítulo 7 também é uma inserção. É uma inserção entre o sexto selo e o sétimo selo, mostrando como Deus vai preservar os seus redimidos. Agora, nesse capítulo 10, a visão que nos é dada é de Cristo vindo para tomar posse da terra. Essa sua jornada de vinda, certo? Para tomar posse dessa terra. E alguns fatos acontecem aí que nós precisamos dar atenção. Bom, só para dar um panorama para os irmãos, tá? Sobre os capítulos de Apocalipse. No capítulo 1, nós temos Cristo caminhando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós temos a situação das 7 igrejas.
No capítulo 4, nós temos a visão sobre o que acontece nos céus. No capítulo 5, nós vemos Cristo como aquele que é digno de abrir o livro. No capítulo 6, nós temos a abertura de 6 selos. Ao todo são 7, certo? No capítulo 7, então, é a inserção mostrando Deus preservando o seu povo, o povo de Israel e os redimidos. No capítulo 8, nós então temos a abertura do 7º selo e as primeiras 4 trombetas. No capítulo 9, nós temos a 5ª e 6ª trombetas. No capítulo 10, temos Cristo vindo para tomar posse da terra. No capítulo 11, nós temos as 2 testemunhas, que vai ser a próxima mensagem. É algo também muito importante. No capítulo 12, nós temos o filho varão. E também nós vamos ver. No capítulo 13, nós temos a besta. Capítulo 14, nós temos as primícias, a adoração da besta, a colheita do povo de Deus e o lagar de vinho. No capítulo 15, nós temos os vencedores no mar de vidro. No capítulo 16, nós temos as 7 taças. No capítulo 17, nós temos a Babilônia religiosa. No capítulo 18, a Babilônia material e política. No capítulo 19, nós temos as bodas do Cordeiro e a guerra no Armagedon. Capítulo 20, a prisão de Satanás, o reino milenar, a última rebelião da humanidade e o julgamento do grande trono branco. E nos capítulos 21 e 22, nós temos novos céus e nova terra com a nova Jerusalém. Essa aqui é a visão panorâmica. Nós vamos ver alguns desses capítulos, tá certo? Nem todos. Vamos agora dar atenção ao capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1 diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Esse outro anjo forte se refere a Cristo. E nós temos aqui algumas características muito importantes. Diz assim que esse outro anjo forte estava descendo do céu. Então, ele está em trânsito para chegar a essa terra. Então, é Cristo vindo para tomar posse dessa terra. E ele está descendo, mas isso ocorre antes da 7ª trombeta. É entre a 6ª e a 7ª. E aqui diz, de uma maneira muito clara, ele está envolto em nuvem. E se está envolto em nuvem, é algo então que está oculto. Então, é uma vinda oculta, não é a vinda pública. Porque a vinda pública, você pode ver, Apocalipse 14, versículo 14 diz: Olhei, eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então, isso é
uma manifestação pública, é uma vinda pública. Ele está sobre a nuvem. Mateus 24:30. Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isso é vinda pública, ele está sobre a nuvem. Mas aqui no capítulo 10, ele não está sobre a nuvem, ele está envolto numa nuvem. Então, é uma vinda oculta. Tá certo? É muito importante que estar envolto na nuvem e é diferente de estar sobre a nuvem. Sobre a nuvem é sua vinda pública, aberta. Revestido, envolto na nuvem, é uma vinda secreta. E ainda mais, mesmo depois da sexta trombeta, que é no meio da grande tribulação, Cristo virá primeiro secretamente, não abertamente, tá? Mais tarde é que ele se manifestará. O Senhor tinha dito, está em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, Cristo vindo como ladrão é algo oculto, correto? Então, a Bíblia menciona esse fato. Por isso que nós temos que estar preparados, sempre. Agora, o que nós agora precisamos ver é que também nesse versículo 1 diz que tem um arco-íris por cima da sua cabeça. Cristo está vindo para tomar posse dessa terra, para julgar essa terra. E é muito importante que nós vejamos que ele vem com arco-íris por cima da sua cabeça. Significa que Cristo virá julgar, sim, mas ele é aquele que mantém a aliança. Correto? Se lembra que nós havíamos visto ali em Apocalipse capítulo 4, que havia o trono e ali um arco-íris, correto? E falamos sobre a importância da aliança, que o Senhor julga, mas ele julga de acordo com a aliança. Então, ele vai executar o julgamento baseado naquele que está sentado no trono, que tem o arco-íris ao seu redor. E aí, nessa sua vinda, aqui diz que o seu rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Quando ele está vindo, seu rosto é como o sol. Por quê? Porque logo ele irá se manifestar. A sua vinda oculta, primeiramente, quando haverá o arrebatamento das primícias do filho varão, ele é como a estrela da manhã, correto? Mas, agora que ele está vindo, ainda não manifestado, aqui diz que seu rosto brilha como o sol. Isso é muito importante, tá? Por isso que ele está vindo e logo irá se manifestar. E nós vemos aqui as suas pernas como
coluna de fogo. Cristo virá para tomar posse dessa terra. As colunas significa algo firme, algo sólido. E fogo se refere à questão da santidade de Deus. Cristo vai executar o seu julgamento sobre a terra, baseado na santidade de Deus. Outra coisa que nós precisamos ver, ele, no versículo 2, diz assim: tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Vamos então compreender essa figura. Nós estamos vendo isso aqui porque isso aqui é uma revelação da pessoa do Senhor. E nós precisamos ver como é a pessoa do Senhor. Aqui ele diz assim: tinha na mão um livrinho. Nós sabemos que Apocalipse capítulo 5, ali nos fala que tinha um livro que estava selado. Vocês se lembram, né? Nós já vimos isso. Agora, nós temos um livrinho, que é um livro pequeno. É como existem traduções que dizem que aquele primeiro livro era um rolo, né? Certo? Selado, com 7 selos. Agora é um rolinho. Aliás, é um rolo pequeno aberto. Por quê? E nós vimos no capítulo 5 que somente Cristo era digno de abrir os selos. Não é verdade? Então, eu quero que os irmãos percebam o seguinte: no capítulo 5 o livro estava selado. Mas olha, capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo. Então, no capítulo 8 de Apocalipse, o último selo foi aberto. Então, a partir do capítulo 8, o livro agora é o livro aberto. Entendeu? Porque o 7º selo já foi aberto. Capítulo 8, versículo 1, confirma esse fato. Então, como durante todos aqueles capítulos anteriores os selos foram sendo abertos, então as coisas foram acontecendo. Agora, sobrou uma parte do rolo, que é uma parte pequena, porque é a parte final. É isso que a gente tem que perceber. Já é a parte final. E é por isso que é um livro pequeno, certo? E ainda mais, diz que ele vai colocar o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que significa pôr o pé? Significa tomar posse. Por isso que nós estamos falando, Cristo está vindo para tomar posse dessa terra. A questão de pôr o seu pé e tomar posse, esse princípio nós podemos ver na Bíblia, Deuteronômio capítulo 11, versículo 24. Deuteronômio 11, 24 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será vosso. Olha só a promessa de Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, será vosso. Isso significa tomar posse. Josué, capítulo 1, versículo 3. É um outro versículo que mostra esse princípio. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, Cristo está descendo para tomar posse da terra. Somente Ele era digno de abrir
o livro, certo? E nós falamos, quando estudamos Apocalipse 5, que aquele livro era o livro da economia de Deus, era a escritura do universo. Por quê? Porque o inimigo de Deus tinha usurpado, tinha tomado aquilo que era de Deus. Então, depois da obra redentora de Cristo, Cristo começou então a abrir os selos, isso é, começou a abrir a Escritura. E aqui, nesse capítulo 10, ele está vindo para tomar posse, para pegar de volta o que é de Deus. Mas louvado seja o Senhor. Tudo isso, irmãos, nós não devemos compreender como, isso aqui, então, essa terra, tal. Nós estamos falando disso, mas isso mostra princípios espirituais. Cristo virá buscar o que é seu. Você é dele ou não é? Então, hoje, Cristo, ele opera para pegar de volta o que é dele. Você vai deixar? Ou você quer ficar na mão do inimigo? Essa que é a grande pergunta. Nós somos do Senhor, porque Ele nos comprou com o seu sangue, não foi? Então Ele veio, Ele quer resgatar o que é dele. Agora aqui Ele está vindo buscar a terra, tomar posse da terra, que o inimigo de Deus tinha usurpado. Mas isso vale para você e para mim, porque nós somos dele, fomos tomados pelo inimigo, e se hoje estamos aqui, é porque ele nos pegou de volta. Então Cristo está vindo aqui tomar a terra. Salmos capítulo 2, versículo 8, diz uma coisa: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Aqui nós vemos Deus falando para o Senhor: pede-me, eu vou te dar todas as nações. E Apocalipse 10, Cristo está vindo para tomar posse. E aí, olha o que diz o versículo 3 de Apocalipse 10. Bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Olha só, esse Cristo está vindo, e ele bradou em grande voz como ruge um leão. Ele está vindo tomar posse do que é dele. Ele veio para julgar essa terra, para julgar o seu inimigo. Então, aqui nós temos a ira de Deus se manifestando. O rugido de um leão, que significa? Provérbios capítulo 19, versículo 12. Diz assim: como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como orvalho sobre a terra. Então esse bramido do leão é como se aqui mostra a indignação. É porque Deus está dizendo: chega! A iniquidade já atingiu o seu máximo. Provérbios capítulo 20, versículo 2. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca ira, peca contra a sua própria vida. O bramido do leão mostra esse rei agindo. Isso causa terror aos seus inimigos. Quem provoca a ira de Deus peca com a sua própria vida. Os irmãos estão compreendendo por que aqui mostra que ele bradou em grande voz
como ruge um leão, quando Cristo estava na terra, ele falou como um cordeiro. Não é verdade? Mas agora, nessa sua segunda vinda, ele ruge como um leão. Apocalipse capítulo 3 diz, na carta à igreja em Filadélfia, que tinha guardado a palavra da perseverança do Senhor. A questão da perseverança significa tolerância. Mas chegou um momento em que Deus não vai mais tolerar. Então, estamos chegando no perto do final. Perto do final dessa era. Daí, o que aconteceu? Houve 7 trovões com as suas próprias vozes. Apocalipse capítulo 10, versículo 4. Logo que falaram os 7 trovões. Então teve 7 trovões e esses trovões falaram. E aqui diz assim, 10:4, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não as escrevas. Você está curioso? Não é para ficar curioso, não é para a gente saber, não é para a gente saber. Devemos ficar alegres, tudo bem. Um dia, quem sabe nós vamos saber, certo? Quando tivermos com o Senhor. Senhor, o que aqueles trovões falaram? Você pode perguntar para o Senhor depois, mas não tenha curiosidade. Porque tudo que você precisa saber está registrado já na Bíblia, entendeu? Se não está registrado, você não precisa saber. Essa é a nossa atitude. Amém? Olha só, versículos 5 e 6 de Apocalipse capítulo 10. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Está vendo? Está chegando ao fim. Então o Senhor, que esse anjo forte falou, agora já não vai mais demorar. Está chegando a hora desse momento final. Daí nós temos isso mostra o quê? Isso mostra que no final da 6ª trombeta, Deus está falando, já não vai demorar. Agora nós estamos vindo para tomar posse dessa terra. Certo? E olha só, capítulo 10, versículo 7. Esse é um versículo muito importante. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, olha só, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, é no capítulo 11, versículo 15, que nós vemos, o 7º anjo tocou a trombeta, certo? Então, nesses dias, antes de tocar essa 7ª trombeta, o mistério de Deus vai se cumprir.
Isso quer dizer o quê? É muito importante que nós saibamos. Nas várias dispensações que a Bíblia revela, existem dispensações que tudo é revelado, que não havia mistério nenhum, era dos patriarcas. O que aconteceu, aconteceu, estava ali, é muito claro, não tem nenhum mistério oculto. Na época da lei, na época de Moisés, é a mesma coisa. Era o homem, a lei, a coisa ali. Não havia mistério. Mas, quando Cristo veio, cumpriu a obra da redenção, a partir daí, dentro da nova aliança, há muitas coisas que são misteriosas. Tá certo? Por exemplo, a encarnação de Cristo, Deus tornou-se um homem. Isso não é algo tremendo, maravilhoso, algo misterioso? Um homem que era o próprio Deus, não é? A igreja. Nós não somos um mistério? Como pode um homem ter a natureza divina dentro de si? Um homem ser filho de Deus. Você ser filho de Deus, isso não é um mistério? O fato de Deus, Cristo habitar em nós, a ressurreição, a nossa transfiguração, quando houver o arrebatamento. Tudo isso depois vai se tornar realidade. Entendeu? Por isso que essa porção diz: cumprir-se-á então mistério de Deus. Mistério é algo oculto. Mistério de Deus é Cristo. Significa, Deus ninguém pode ver. Quem revela a Deus é Cristo. Então o mistério de Deus é Cristo. Cristo é a revelação de Deus. Mistério de Cristo é a igreja. Certo? A igreja revela Cristo. É isso que a Bíblia nos diz. Então, todo esse mistério vai se consumir e as coisas estarão tudo muito claras. Você hoje é um filho de Deus. Você fala para uma pessoa, para um incrédulo: eu sou filho de Deus, a vida divina está dentro de mim. Ele vai dizer: mostra para mim, eu quero dar uma olhadinha. Você não tem como mostrar, mas um dia, quando Cristo voltar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Não é isso que a Bíblia diz? Daí você vai poder chamar o camarada e dizer aqui: está olhando aqui? Como é que é? E agora, olha só, é o que a gente também precisa ver, tá? Nesse versículo 10, versículo 7 diz: cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Certo? Agora, a partir do versículo 8, e os versículos 8 e 9, tem outra experiência aqui que é digno de nota. Diz assim: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Versículo 9: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Olha só, o versículo 8 diz de uma maneira muito clara que uma voz vinda do céu falou para João: vai, toma o livro, esse livrinho aberto, certo? Toma, da mão do anjo, tomar da mão do Senhor. Ele foi e pediu,
Então o Senhor falou para ele: agora você tem que tomar, tem que devorar. E você vai ter uma experiência. Será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Essa experiência também nós temos registro em outros lugares da Bíblia. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Existe um princípio muito importante que a Bíblia aqui nos revela. A palavra de Deus é para você comer. Não é simplesmente uma palavra para você entender. Quando você come, você incorpora isso ao seu ser. Correto? É muito importante que não sejamos pessoas que simplesmente possam entender a palavra de Deus, mas que a palavra de Deus possa ser constituída em nosso interior, de tal forma que você já não consegue separar a sua pessoa da palavra de Deus. Você vive a palavra de Deus, você manifesta a palavra de Deus, isso é parte do seu ser. Outra porção da Bíblia, Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, e não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Ezequiel capítulo 3, versículos 1 a 3. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como o mel. Então aqui você pode ver, quando se come na boca é doce como mel. Isso significa, quando nós desfrutamos da palavra de Deus, é uma palavra doce. Nós nos sentimos bem com essa palavra. Mas qual foi a experiência de João? Na minha boca era doce como mel, porém eu comi e o meu estômago ficou amargo. Isso quer dizer o quê? Que quando você come é uma palavra doce, mas essa palavra que você come começa então a operar no seu interior, começa a transformar você a partir do seu interior. Aí nesse momento a coisa é meio amarga, não é verdade? Porque leva você a uma mudança. E o versículo 11 de Apocalipse 10 diz: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas. Aqui era necessário que João ainda profetizasse. Por isso que o Senhor falou para ele: você tem que comer. Se você comer, essa palavra vai entrar em você, vai operar. E o que você falar será algo com realidade. Certo? Isso é algo muito, é um princípio importante que precisamos ver aqui. Correto? Então, nessa porção de Apocalipse capítulo 10, nós vemos duas grandes lições. A primeira, de como o Senhor virá.
Ele virá para julgar, mas Ele é aquele que guarda a aliança. Por isso, lembre-se, se o Senhor julgar você hoje, Ele sempre julgará de acordo com a aliança. Isso é algo que nós precisamos compreender. O Senhor é aquele que luta pelo que é seu. Louvado seja Deus por isso. Que Ele não desistiu de nós, mesmo quando éramos ainda do inimigo, tomados pelo inimigo, controlados pelo inimigo. Ele não desistiu, Ele lutou por nós, para que pudéssemos estar de volta nas mãos dEle, certo? E essa palavra, porção de que a palavra de Deus, nós temos que comer e permitir que essa palavra opere em nosso interior, de tal modo que nós e a palavra de Deus nos tornamos inseparáveis, porque a palavra de Deus agora se torna parte da nossa constituição, se torna parte do nosso ser. Amém? Que o Senhor realmente nos dê sabedoria. Daí, se o Senhor permitir, no próximo domingo, nós vamos falar de Apocalipse capítulo 11 e depois nós vamos falar do capítulo 12. Amém?